Olá, eu me chamo Beatriz Madeline, sou uma mulher trans e sou mãe de uma mulher trans. É exatamente, 2 gerações de coragem. O trabalho sexual me deu dignidade, me deu uma oportunidade de reconstruir uma situação que realmente muitos não contam, que foi dar possibilidades de vida para minha filha. Exatamente. Eu passei por preconceito, eu passei fome, eu passei por muita dificuldade, mas nunca deixei de dar o afeto, o meu sentimento e o amor. Nunca deixei de ser mãe. E nesse Dia das Mães eu quero lembrar vocês que mães trans existe, pães trans existe e é super importante lembrar mais políticas públicas para os nossos corpos. Feliz Dia das Mães para vocês. Oi, me chamo Maria e vim falar sobre a minha trajetória, né? Meu trabalho sexual e minha maternidade. O trabalho sexual foi muito importante na minha vida, né? Eu cheguei na rua, eu era bem nova, né? Foi logo após quando eu saí do orfanato. Saí não, me colocaram pra fora. E foi muito importante, né? Porque eu teria só 3 opções: ou traficar, ou roubar, ou efetuar o trabalho sexual, né? Então eu optei por roubar, né? Mercado. Comecei a roubar os mercados, levar meus filhos pra comer lá. Depois eu comecei a roubar material escolar, roupa, né? E um dia um amigo meu chegou em mim e falou assim que eu acabaria sendo presa e ficaria sem meus filhos. E aí eu não gostei da ideia. E ele falou assim pra mim: você é tão linda, por que você não trabalha? Não trabalha fazendo trabalho sexual. E eu não gostei da ideia, né? Mas então, sobre a hipótese de eu correr o risco de perder meus filhos, ser presa, ficar sem ver eles, eu optei pelo trabalho sexual. E foi o melhor pai dos meus filhos, né? Porque eu ia no mercado roubar comida pra dar pra eles, roubar um caderno. Então, quando eu tiver dignidade, né? Porque o trabalho sexual trouxe dignidade pra mim tá sendo pai e a mãe dos meus filhos. E eu pude dar comida pros meus filhos, pude dar brinquedos pros meus filhos pôde viajar. Então, meus filhos pôde ter bicicleta. Então, são coisas assim que, para muitas pessoas, que não faz muita diferença, entendeu? Mas eu vim de orfanatos, né? Então, eu não tive muitas oportunidades na minha vida. Então, eu jamais negaria, se eu tendo a consciência, que o trabalho sexual trazendo dignidade para mim. Eu criei meus 2 filhos no trabalho sexual. Meus 2 filhos me acompanham, né? Minha menina desde os 5 anos de idade dela, meu filho desde os 2 anos de idade dele. Ele sempre soube que eu efetuava o trabalho sexual. Não assim de eu falar assim, eu efetuo o trabalho sexual, mas eu nunca assim deixei esconder, entendeu? Minha realidade perante os olhos dele. Porque se eu mentisse pros meus filhos, eu não estaria sendo verdadeira. Que amor é esse que a gente mente, esse que a gente ama? Então isso não existe. Meus filhos me respeitam demais. Minha filha foi me buscar várias e várias vezes quando eu fiz vários tipos de substâncias, né? Porque o trabalho sexual não é nem o trabalho, algumas coisas que depois a gente tem algumas situações, né? Como depressão, né? As pessoas te julgam, te olham, entendeu? Então aquilo lá martiriza muita gente. Aí a gente fica pensando, por que eu não chegou outra oportunidade? Então eu quero deixar registrado pra vocês que eu fui uma menina de orfanato, fui uma profissional de sexo, fui uma mãe, fui uma ex-detenta, fui uma ex-ladrona, fiz tudo por amor aos meus filhos. Mas o que me trouxe dignidade e orgulho do que eu tenho, do que eu sou, que o que eu tenho é meus filhos, né? Então é o maior orgulho meu, a criação que eu consegui dar pra eles, entendeu? O conceito, o respeito, que eu vejo eles nos olhos. Eles não tiram as pessoas, eles têm respeito, eles não correm igual a sociedade, vê as pessoas na rua, sai correndo. Então, pro mundo que a gente vive hoje, eu sou muito grata a Deus, por Deus ter dado essa oportunidade dos meus filhos ver tão de perto as coisas da rua e a gente sobressair, gente. Hoje eu sou uma recém-aposentada profissional de sexo. Boa tarde, meu nome é Yara dos Anjos Santana, eu tenho 39 anos, eu vivi mais de 20 anos em situação de rua e hoje eu estou passando aqui para desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães em situações de ruas, mães que muitas das vezes têm os seus direitos de ser mãe arrancados, né? Porque falar de maternidade em situação de rua me lembra diversas situações, até mesmo na minha família e de amigas minhas que tiveram esse direito de ser mãe, né? Que tiveram seus filhos arrancados por estar pelo simples fato de não ter onde morar, de ser uma mulher em situação de rua. Eu sou mãe adotiva do Gabriel, da Milena e do Ebert Lins, e o Gabriel e o Ebert são filhos da minha irmã, já falecida, que eu tive que criar os dois. O Ebert tem 23 anos, o Gabriel tem 10, e eu tive que pegar eles para criar, para cuidar, para eles não ir para o abrigo, porque a minha irmã estava em situação de rua, ela usava crack e já tinha ameaças, o conselho tutelar, a vara da infância já procurava ela para tomar as crianças dela, né? Então eu criei o Ebert e depois, 17 anos depois, ela engravidou de novo, em situação de rua, ela era usuária de crack, e quando ela foi presa, ele ia para o conselho tutelar e eu tive que ir na delegacia buscar o Gabriel. E eu ouvi, ela sofreu uma violência na delegacia, porque ela estava presa dentro da cela. O Gabriel estava do lado de fora, no corredor da delegacia, com a gente, uma policial civil, e a minha irmã estava gritando, chorando, dentro da delegacia, e de lá de fora dava para ouvir o choro do Gabriel e o grito da minha irmã. Então o conselho tutelar não tinha chegado, a família dela não tinha chegado, ela não estava descendo para o presídio naquele momento, mas ela teve o direito
da maternidade ali arrancado ilegalmente, né? Porque ela não tinha esse direito de tomar a criança ali da mão dela, foi uma violência. Com o meu filho, o Gabriel, foi uma violência com a minha irmã. E eu cheguei, eu fiquei desesperada, eu tomei o menino da mão dela. Eu discuti com ela ainda lá, eu estava em serviço também, na época eu coordenava uma equipe de abordagem social de rua. Estava no meu trabalho, quando aconteceu, eu me desloquei para a delegacia. A minha chefe, graças a Deus, me liberou. E ela já tinha, inclusive, chamado o conselho tutelar para levar a criança. E quando ela viu que o conselheiro tutelar ia entregar o menino para mim, que era tia, que era familiar, ela questionou que ele não podia ser entregue para mim porque ela pegou a criança amamentando e a minha irmã era usuária de droga e que a criança era usuária também porque amamentava. E aquilo me chocou muito, né? A outra situação foi a situação da minha filha, a Milena, que chegou aqui na minha porta com o conselho tutelar, na abordagem social de rua. Ela foi encontrada com a mãe dela biológica, numa situação de vulnerabilidade, de até violência, não sei. E como ela já tinha vínculo, já morava em minha casa, e a mãe é uma amiga, assim, digamos que meio que irmã, criada junta na situação de rua, a criança veio amando da avó para a minha residência e eu acolhi tanto a criança quanto a mãe. Cuidei das duas. A mãe, infelizmente, teve outras recaídas devido a várias tentativas. Hoje ainda se encontra em situação de rua, de alcoolismo. A criança está comigo, já tem mais de 6 anos, são meus filhos, Milena e Gabriel, né? São os que moram comigo, porque o Herbert já é casado, já criado. E eu tive muita sorte, né, de ter conseguido, de ter tido apoio de movimentos sociais, de instituições, de pessoas que me acolheram também e me ajudaram a sair situação de rua. E eu ter conseguido criar meus filhos, ter pegado a guarda dele, né? Ter sido orientada, tendo apoio jurídico de amigos da Defensoria Pública. Mas muitas mães não têm, né? Muitas mães, elas têm... eu já acompanhei vários casos também das mães em situação de rua ganhar a criança na maternidade e não ter direito nem de ver, nem de amamentar o filho. Pela primeira vez, assim, ali já são levados diretamente para o serviço social, para o serviço de acolhimento do hospital. E isso é uma coisa que me emociona muito falar, porque aconteceu com pessoas muito próximas de mim e poderia ter sido comigo também. Hoje meus filhos poderiam estar não sei aonde aí, adotados em abrigo. É o meu próprio filho, o Herbert. Ele teve uma filha também que foi tirada da mãe, que foi tirada dele, e hoje a gente não sabe para onde ela foi, né, parar. E ela foi tirada dele pelo simples fato dele estar em situação de rua, estar abrigado, em abrigo para pessoas em situação de rua, e estar em vulnerabilidade, né? Então, isso é uma coisa que afetou muito a minha família, a minha relação com meu filho, porque na época eu estava bem psicologicamente, bem financeiramente, para ter acolhido essa criança também, igual eu acolhi a Milena, igual eu acolhi o Gabriel, igual eu já acolhi a Manuele, igual eu já acolhi a Kemi, a Lua e outras crianças que já passaram aqui pela minha residência, que foram várias, e eu sei que isso afetou a minha relação com o meu filho, né? Então eu queria aqui pedir um olhar maior para essas mães que estão em situação de rua, que a sociedade, o governo, as instituições que acolhem essas pessoas venham poder apoiar mais, dar possibilidade para que as mães em situação de rua possam cuidar, criar seus filhos também. E feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, do Brasil, em situação de rua. Não só em situação de rua, mas todas as mães. Beijo. Parabéns, você.